Boa noite a todos. Boa noite também aos internautas que estão nos assistindo. Gente, essa questão da beneficência, que aqui esse bispo Adolfo aqui, ele resume tudo numa palavra só, que é caridade. Olha bem, gente, fora da caridade não há salvação, e não há mesmo. E você vê aqui o bispo Adolfo, ele falando que uma das coisas que mais deu alegria para ele era exatamente a beneficência, aquilo que ele fazia de caridade. Porque isso é que traz para nós, gente, a alegria verdadeira. A alegria de poder fazer o bem. Tá? Porque na realidade, gente, a gente sempre tem que lembrar que nós estamos debaixo de quê? Da lei de causa e efeito. Nós estamos debaixo da lei de causa e efeito. E o que a gente tem que preocupar em fazer é o bem. É fazer o bem, fazer a caridade. Por quê, gente? Porque num futuro próximo, de médio a longo prazo, nós vamos colher. Isso é a lei, é uma lei do universo, gente. Para toda ação tem uma reação. Isso é a lei lá da física. Tá? Então, quer dizer, se a gente pratica o bem, naturalmente nós vamos colher lá na frente o quê? O bem. Então, quer dizer, a gente não precisa ter medo de nada. Eu sempre falo isso para as pessoas. Se a pessoa está com medo da morte, medo da dificuldade, medo de perder um parente, uma coisa, vamos procurar fazer o bem. Porque com certeza, quando a gente mais estiver precisando, nós vamos o quê? Nós vamos colher aquilo que nós plantamos. Então, quer dizer, o bem, gente, faz parte da nossa vida. Nós somos filhos de Deus. Nós somos uma criatura, nós temos essência divina dentro de nós. Olha bem, gente. Então, quer dizer, a essência da bondade, ela está dentro da gente. O que a gente tem que deixar é o negócio, desembestar. Largar aquilo ali, deixar e começar a fazer o bem, de forma sistemática. Sempre procurar trabalhar essa questão da caridade. Por quê? Porque isso aí vai ser bom para nós. E lá no Pedro, por exemplo, no Evangelho, o Pedro fala sobre o amor que cobre uma multidão de pecados. Olha bem, gente, a contabilidade divina, eu imagino, isso é uma opinião minha, ela não é igual a nossa, que um mais um é 2, não é? Mas para Deus não, às vezes o 1 é igual a 100. Dependendo, então, quer dizer, essa questão da gente fazer o bem, ela muda o destino nosso. Se a gente se propor a fazer o bem de forma sistemática, a nossa vida vai mudar. Com certeza para melhor. Então a gente tem que procurar lembrar disso. Que se a gente tem muita dívida no passado, a gente não precisa nem preocupar. Quer dizer, eu fiz muita lambança no passado, não tem problema. Se você está fazendo bem, o que acontece? Aquela espada da justiça divina, que estava de pendurado sobre sua cabeça, pendendo ali, aquela espada de Damocles. Quando a pessoa começa a praticar o bem de forma sistemática, começa a fazer a caridade, trabalhar no amor, a espada da justiça ela é afastada e a mão da misericórdia divina vai ficar sobre a gente. Então, quer dizer, a gente tem que lembrar disso. Então, quer dizer, muitas vezes a pessoa ruim, aquela pessoa má, aquela pessoa cruel, são pessoas que quando elas conseguem trabalhar o arrependimento e partem para fazer o bem, elas andam muito rápido. Porque o bem, gente, a caridade, ela faz com que a caminhada evolutiva nossa seja mais rápida. Quer dizer, a gente anda mais rápido. Então, quer dizer, muitos de nós aqui, fomos contemporâneos do Cristo. E vivemos ali perto do Cristo, tudo. Mas você vê, nós estamos aqui até hoje. Quer dizer, alguma coisa aconteceu. O que aconteceu é o seguinte, a gente ficou muitas vezes na inércia, sem fazer muita coisa. Você entendeu? Nascendo de vida após vida, mas sem grandes saltos. Agora, o grande salto que a gente pode dar, gente, na nossa vida, é a caridade, é fazer o bem, é a beneficência que a gente faça. Tá? E procurar fazer isso de forma sistemática. Todo dia pensar, gente, o que eu posso fazer o bem para alguém. E lembrar, gente, que o bem começa dentro da família, dentro do lar. Olha bem, porque tem muita gente que, não, eu vou fazer bem na comunidade, tal, para aparecer. Não é isso.
O mais difícil, gente, da gente exercitar a caridade é exatamente dentro da família. É claro que tem exceções, famílias que são muito boas, não tem problema. Mas a grande maioria das famílias no planeta Terra são desarmônicas. Tem muito sofrimento, é briga entre irmãos, é pai que não gosta de filho, é filho que não gosta de pai, é filha que implica com a mãe. Então, quer dizer, isso é um comportamento, até certo ponto, normal, que a gente vê hoje em dia, tá certo? Então, quer dizer, a gente começar a fazer o bem, a caridade dentro de casa, é muito mais importante, tá? Porque não adianta nada a gente ser bom para fora lá, para os outros, para os estranhos, e dentro de casa ser um carrasco, ser um tirano doméstico ou uma tirana doméstica, tá? Então vamos pensar nisso e refletir nesse assunto, que é muito importante, que é a beneficência, tá? E lembrando que toda vez que a gente está agindo no bem, nós estamos o quê? Plantando alguma coisa que nós vamos colher lá na frente. É por isso que quando a gente faz o bem, a gente não precisa preocupar com gratidão de ninguém. Gratidão de ninguém, nem de filho, nem de nada. Faça o bem pelo bem, sem se preocupar. Porque o restante está na mão de Deus. É a lei de causa e efeito. Essa, gente, não falha. Tá certo? Então vamos lembrar disso. Tá bom? Gente, então boa noite. Vamos passar para o trabalho de paz.